estamos falando agora no início da temporada. Então, no dia a dia, o treinador tem como missão principal procurar soluções para todos os problemas. Grande explanação, vou ficar com as duas palavras, procurar soluções. Ok? Próxima opinião, se faz favor. Treinador de futebol é um gerente. Treinador de futebol está para solucionar todos os problemas que acontecem no dia a dia. Ok. E nós sabemos que durante a semana acontecem muitos problemas. Então, na minha opinião pessoal, o treinador é um gerente. Ok. Mais, pessoal? Treinador, de uma forma assim, resumida daquilo que eu posso analisar das nossas tarefas, somente pelos objetivos que a gente procura proporcionar face à própria ciência. Ok. Só também nesse contexto, eu queria focar uma situação pertinente dentro da pergunta do professor. Há dois contextos desta pergunta para nós termos uma certa atenção. O treinador da formação vai com um objetivo ao treino, ao jogo, seu contexto de trabalho. E o treinador de alto rendimento vai noutro contexto. Então, não sei se posso ajudar com esta minha opinião, daquilo que eu fui entendendo, também ouvindo as respostas dos colegas de forma riquíssima. Penso que nós na formação vamos para educar, vamos para partilhar, para além de partilhar o conhecimento, vamos para educar, vamos para instruir, vamos para preparar o futuro de uma criança que anseia ser um jogador de futebol e se porventura não puder, nós temos que dar condições a ela para poder ter outros focos, outros caminhos para seguir e se realizar ou se socializar. Mas dentro do alto rendimento, simplesmente o treinador vai para ganhar. Começando pelo treino. Ok. Vou reforçar. Pegando o professor Godunha e o professor Camará, distribuição na formação, função pedagógica, na alta competição, alto rendimento, gestão. Ok, pessoal, ok. Estou a gostar. É assim. Posso, não é? Claro. Ok. Eu vou já chegar onde vocês falaram. Pronto. Vocês são muito... Vamos entender assim. Vocês são muito inteligentes, que foram buscar aspectos muito complexos. Eu, basicamente, defini que o objetivo principal do treinador é ensinar. Ok? E pronto, atenção. Tudo que vocês disseram são situações muito mais complexas do que está dentro do que ensinar. Vamos tentar aqui, por exemplo, separar as águas. Eu, na formação, quero ensinar... Pronto, vou buscar uma frase de José Mourinho, que disse a um dos atletas dele assim: olha, vocês com esses vossos anos de experiência, eu já não tenho como vos ensinar a jogar futebol, mas vou vos ensinar a jogar em conjunto. Ok? Então, a vertente ensino, enquanto treinadores, porque falou-se aqui, procurar soluções. Ok, eu tenho que dotar os meus atletas de ferramentas suficientes para resolver soluções dentro do jogo. Estamos a falar do jogo. A questão do homem. Enquanto treinadores, temos a função de ensinar ou educar o homem primeiro, depois do atleta, por exemplo. Então, tudo que vocês disseram, que é mesmo muito mais complexo, eu coloquei basicamente na palavra ensinar, de diversas maneiras, em diversos contextos, por exemplo, formação, com um objetivo, e alta competição com outro objetivo. Vou ensinar, por exemplo, na alta competição, os meus atletas a jogar nesse estilo de jogo. Não implica dizer que um Messi, um Neymar, um Ronaldo, um Boa, um Mabululu,
não saibam jogar, mas eu vou lhes ensinar a jogar num certo contexto para atingir certos fins. Ok? Pronto. Tendo essa questão, eu trouxe essa questão à baila, por quê? Porque se a gente falamos, se eu acredito que a nossa principal missão é ensinar. A palavra ensinar está direita ou indiretamente ligada à palavra aprendizagem. Daí se dizer a equipe aquela palavra processo, ensino, aprendizagem. Você não pode me dizer que ensina se as crianças não aprendem. Ok? Então, a criança não diria, né? O ser humano, se não aprende. Ok? Então, quando falamos da palavra ensinar, diretamente vamos ligar à palavra aprendizagem. Falando do processo ensino-aprendizagem, nós estamos aí para a área da pedagogia. Certo? Sendo assim, para a gente tentar compreender melhor isso, vamos olhar para os pensadores da área da psicopedagogia que tentaram perceber como é que o ser humano entende ou aprende aquilo que lhe era ensinado. Para depois perceber assim, ok, se o ser humano aprende desta maneira, faz algum sentido na periodização tática ensinar dessa maneira, ou também não faz ou também não faz sentido algum. Não sei se me faço perceber. Portanto, avançando, MC. Yes. Ok, nós aqui, existem várias teorias, sobre aprendizagem do ser humano. Como é que o ser humano aprende? Mas nós aqui destacamos 3 principais teorias, que são as teorias behaviorista, a palavra behave vem de comportamento. Temos a teoria cognitivista, o cognitivismo, e por último, a palavra construtivismo, ou a teoria construtivista. A teoria behaviorista basicamente centra-se na ideia de que as questões sociais são o foco principal para a aprendizagem do indivíduo, esquecendo-se da... Pronto, tipo assim, a teoria do behaviorismo esquece-se ou coloca de parte a complexidade do nosso sistema cognitivo e basicamente acredita que o meio como tal é suficiente para a aprendizagem do indivíduo. Depois, indo para a teoria cognitivista, e vem um bocadinho por essa teoria behaviorista, de salientar que essa teoria behaviorista tem 2 nomes fulcrais, Pavlov, com a teoria, o teste do cão, que era metia a carne na gaiola, tocava o sino. Ele aí tentou, o famoso, ele aí criou a teoria do conecticismo dentro da teoria do behaviorismo, que é um estímulo desencadeia uma ação por parte do cão. O cão percebeu que durante muito tempo, sempre que tocavam o sino, era a hora da comida. Então, com carne ou sem carne, quando tocasse o sino, o cão começava logo a salivar. Temos um outro grande nome nesta teoria, que é o Thorndike, que falou um bocadinho sobre o conecticismo, que é, pronto, né, a importância do input ou informação que se dá ao indivíduo, que vai desencadear uma determinada reação, uma determinada aprendizagem. Mas pronto, nós não somos psicólogos, a gente não precisa entrar tanto aí, é só para tentar perceber as teorias como tal. O cognitivismo como tal foca-se na complexidade do nosso sistema cognitivo. Isso é, as nossas estruturas internas são mais importantes para a aprendizagem como tal, tendo em conta as aprendizagens anteriores que nós tivemos, ou as experiências que nós tivemos, que vai permitir uma assimilação, uma aprendizagem da nova informação que nos é dada. Basicamente é isso. E depois, já um bocadinho mais recente, né? Psicopedagógicos como Jean Piaget, Vygotsky, trouxeram a teoria construtivista e outros mais. Pronto, esses são os nomes mais famosos. A teoria construtivista tem como foco principal, como a ideia principal, que diz que o ser humano como tal não aprende, mas sim constrói o seu conhecimento dentro de um ambiente específico.
Entendam bem, constrói o seu conhecimento dentro de um ambiente específico. O que quer dizer que, vamos imaginar, se vocês repararem, quem organizou essa sala é tão inteligente que organizou as cadeiras de maneira que vocês tivessem as caras viradas para a tela. Porque se eles virassem as cadeiras para o lado contrário, vocês quando chegassem, iriam adaptar-se e virariam as cadeiras para estarem de frente para a tela. Quer dizer, dentro do contexto que vocês fossem submetidos, vocês iriam desenvolver o vosso conhecimento como tal. A ideia basicamente é esta. Pronto, isso é só para tentarmos entender mais ou menos como é que nós, enquanto seres humanos, pensamos. Existem essas três teorias, mas a teoria mais recente é a teoria construtivista. E depois vamos perceber o porquê que a teoria construtivista veio tentar refutar as outras, ou melhorar no que as outras já fizeram. MC? Yes. Ok. Por favor, não apanhem sono. Vou dar mais um blá 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 assim básico. Depois vamos naquilo que realmente, enquanto treinadores, queremos ouvir. Yeah, só para entendermos. Pronto, olha, é assim. A nossa sociedade, durante muito tempo, foi influenciada pela ideia de René Descartes, com o seu discurso de método, que era dividir para melhor compreender. E um exemplo do nosso treino. Os jogadores têm que estar, né, bem fisicamente, assim entre aspas, né, fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente. Se irmos para a ideia de René Descartes, então é melhor dividir. Num dia, o nosso atleta treina só físico, porque é para melhor compreender, segundo René Descartes. No outro dia treina só o tático, no outro dia só o técnico, assim sucessivamente. Então, o mundo do treino desportivo foi muito influenciado por essa teoria. Mas, no entanto, depois de alguns tempos, surge a teoria, o paradigma da complexidade. O paradigma da complexidade que é esse, que procura olhar para o ser humano ou para o objeto como um todo, de forma holística, dizendo que no ensino de uma determinada tarefa ou ação, que não haja uma simplificação destes fenômenos, mas sim uma redução da complexidade dos mesmos fenômenos. Isso é, indo para o treino, em vez da gente dividir o treino ou o físico como tal, né? Num dia trabalhar o físico, no outro dia trabalhar o tático, no outro dia trabalhar o técnico, que tal diminuirmos a complexidade? Por exemplo, jogo de 11 contra 11 é complexo. E que tal diminuir para uma situação de 4 contra 4, que eu não não retiro a riqueza da aprendizagem, mas consigo reduzir a complexidade. Faço-me perceber? Sim. Não apanha sono. Percebido, não é? Sim, com certeza. Ok. MC. Let's Yeah. go. Modelo de jogo. Ok. Como lá atrás quando falamos da periodização tática como tal, falamos que o fulcro ou o aspecto principal da periodização tática é o modelo de jogo. Então é importante a gente perceber o que é isso de modelo de jogo. Ok, pessoal, quero ouvir de vocês. O que é isso de modelo de jogo? A entidade, a maneira de forma de como uma equipa joga. Elder Diniz, treinador de formação, AFA. Do meu ponto de vista, modelo de jogo é uma ideia que o treinador vai considerar, tem uma ideia e vai transmitir na sua equipa, no seu jogador. Ele tem uma ideia, como é que a equipa quer jogar. E ele vai mostrar, dentro daquilo que ele pensa, vai mostrar aos seus jogadores. Ok, é uma ideia de treinador. Ok, pessoal, alguma opinião? Abel Mateus, eu acho que o modelo de jogo tem uma característica própria
do treinador que queira com que a sua equipa tem que jogar. Ok. Joaquim. É o estilo de jogo daquela equipe. Estilo de jogo. Se também queria expor aqui as minhas dúvidas, Sousa, não sei se posso. Não pode, é mentira, pode sim. Eu começo a entender que o modelo de jogo é a forma como a equipa joga. E muitas das vezes pode estar relacionado com a ideia de jogo do treinador ou não. Então, se for ver um jogo e ver uma determinada equipa jogar de uma forma, aquilo é o seu modelo, independentemente do treinador querer que a equipa jogue assim ou não, mas aquilo é o seu modelo. Se naquele dia, por exemplo, caiu chuva e eu encontro a equipa a fazer um futebol direto, eu vou ser com aquela impressão, adaptaram-se face ao contexto, ao meio, e apresentar uma forma de estar de futebol direto. Quizá até, por exemplo, o Helder, se calhar não concebe o seu jogo assim, não pensa daquela forma. É como se eu fosse um arquiteto, ao desenhar um edifício, pretendo desenhar com 5 andares e sai com 3 andares. Depois pergunta-me então, qual é o modelo desse edifício? É um edifício de 3 andares, mas eu idealizava um de 5. Ok. Ou seja, é aquilo que a equipa apresenta, independentemente da ideia de jogo do treinador. Ok. É a minha opinião. E tá bem dada, ok. Muito bom. Mais alguma opinião, pessoal? Sim. Modelo de jogo é o conceito pré-definido, conceitos pré-definidos pela equipa técnica para aplicação prática no terreno em si. E esses conceitos podem ser todos eles organizados de forma a se encaixar naquilo que é o perfil, por exemplo, dos jogadores, tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico. Esses conceitos todos, uma vez pré-definidos, deverão ser trabalhados para concorrer a um modelo de jogo. Ok. Bem, pessoal, é assim. Alguém está a falar? Não. Você? Ok. Pronto, pessoal, é assim. Como já disse muito bem antes, não é? Nós temos grandes cérebros aí. Eu acho que vamos só deitar aqui a afirmação ou a definição do Júlio Garganta. Porque, pronto, vocês definiram e muito bem. E, pronto, eu acho que o conhecimento deve ser mesmo produzido dessa maneira. Não só nos focarmos no que Júlio Garganta disse, mas no que cada um de vocês, em outras palavras, falaram o que ele diz. Então, penso que não faz mais muito sentido. Mas passa já esse slide. Já temos um de backup ali, não precisa. Ok, pessoal. Eu vou ter que filmar o meu computador, porque o Mário não tem o link do documento que eu quero que abra. Então, vocês vão ter que ver pela tela, ok? Conseguem ver? Sim. Ok. Lembram-se da primeira pergunta que fizemos no princípio da apresentação? Sim. Que falávamos que as equipas que perderam o campeonato inglês de 2007 a 2017 e as que ganharam, estatisticamente percorreram as mesmas distâncias ao longo do campeonato. Pronto, nós temos aqui a Stats. A Stats é uma empresa americana de scouting. E eles realizaram um estudo longitudinal de 2007 a 2017. Pronto, tinha como título que era como é que o estilo de jogo pode impactar, o que impacto que ela terá das demandas físicas do futebol. Em outras palavras, o modelo de jogo que vocês explicaram lá atrás, e muito bem, e o estilo de jogo, ou o estilo de jogo, como é que diferentes estilos de jogo podem ter impacto em termos de demandas físicas no futebol. Mas aqui o que nos interessa mesmo, pronto, aqui tem vários gráficos a explicar diversos modelos, quais são as demandas, mas o que nos interessa mesmo é uma outra questão para chegar à resposta que nós temos. Aqui diz, if you run harder, you win more, right?
Isto é, se tu corres mais, tu ganhas, certo? Estou a perguntar para vocês. Se uma equipa corre mais, ganha, certo? Nem sempre. Mais opiniões. Nem sempre ganha, não ganha. Depender como correr. Depender como vai correr. Não vai correr. Vamos fazer assim. Deixa recapitular ou reformular. No final do jogo, não é? Vem aquelas estatísticas. A equipa que mais distância percorreu ao longo do jogo. Então, a equipa que percorre mais distância ao longo do jogo ganha, certo ou errado? Não sempre. Nem sempre, não é? Explicações. Às vezes a equipa que correu menos, correu o necessário. Ok. Oh, uau. Uau. Quantos cérebros nessa sala, meu? Estou a gostar de ver. E por outro, Mais opiniões, por favor. uma que tem a posse de bola e o outro que não tem a posse de bola. E controla o jogo. Como profissionais, quando não tem a bola, como correr com a bola quando não vai para a bola. Ok. E aqui voltamos no que a gente falou atrás, que a priorizar é organizar. Ok. Voltamos na questão da organização, porque nem sempre quem mais corre ganha o jogo, mas quem estiver bem organizado tem maiores possibilidades de ganhar. Ok. Bem, professor Souza, eu vou seguir a ideia da apresentação, onde eu vou cingir o meu contributo. Dentro de todo o contexto, o correr significa uma capacidade condicional. E a periodização tática nos diz não ao contrário, inclui muito com supremacia a capacidade cognitiva, que é a tática. Ok. Então, nesse contexto, o lado da capacidade condicional não sobrepõe-se à capacidade cognitiva. Ok. E há pouco o professor frisou sobre a ideia de jogo, normalmente prevalece, sobrepõe-se à capacidade física, que é a capacidade condicional que o professor frisou ali. Sim. Se as equipas correm aproximadamente a mesma coisa, às vezes dá-se o caso das equipas que perderam e desceram da divisão, correram mais, muitas das vezes correram mais quilômetros que a equipe que ganhou o campeonato. Ok. Às vezes a gestão das equipes grandes, devido ao aspecto qualitativo e quantitativo conjugado, tem mais facilidade de ganhar, também devido a outras componentes, e do que a equipa que desceu da divisão, que perdeu o campeonato. Okay. Então, essas componentes também levam a pensar que não é só o correr mais que faz com que nós ganhemos. Tem muitas outras componentes atrás e que influenciam diretamente ao resultado. Ok. Muito bom, professor. Pronto, é assim. Tudo isso que a gente está a falar, lembram que depois fizemos uma pergunta, o porquê da periodização tática, certo? Certo. Então, fomos nas teorias de aprendizagem, fomos na teoria da complexidade, tudo isso para justificar o porquê da periodização tática. Daí eu ter dito, ao longo do caminho, iremos perceber o porquê de usá-la ou não usá-la também. Atenção, não é aqui não, porque não está dito que tem que usá-la. Atenção. Por isso é que no estudo, eu digo bem, ou nós dissemos bem, nós estamos a descrever fenômenos. Nós não estamos aqui a afirmar que é isso e acabou. Estamos a descrever o que a gente encontrou no estudo. Ok? Pronto. O que vocês disseram e muito bem comprova-se com esse estudo feito pela STATS. Nós temos aqui 5 temporadas, tipo, a média de distância percorrida e as posições na Liga Inglesa. Nós temos o primeiro, não sei se conseguem ver, desculpe lá, vou estragar as listas. Do primeiro ao quarto, atingiram uma média de 7,464. Do primeiro ao quarto classificado. Isso durante 5 temporadas. Mas
Do 13º ao 16º atingiram 7,515. Olhem bem, o primeiro e o quarto, do primeiro ao quarto classificado tiveram uma média de 7,464. Do 13º ao 16º, uma média de 7.515. 500. Um foi 400, outro foi 500. Ok? Aqui, pronto. Isso é um gráfico e a gente pode interpretar de várias maneiras. Eu, Sousa Garcia, interpretei de duas maneiras. O professor Agostinho falou aí que há que haver uma simbiose entre aspectos condicionais e aspectos cognitivos. No entanto, eu aqui penso que, em termos condicionais, para se jogar na Premier League, você tem que ter um certo nível. Porque aqui a média das equipas quase que não varia. Quase que não varia. Do primeiro ao último classificado. O que quero dizer, na minha percepção, que se tu estiveres muito abaixo destes níveis condicionais, provavelmente não estarás em condições de aguentar a Premier League. Ok? Provavelmente. Mas, no entanto, também já podemos perceber que os fatores condicionais não são os fatores principais para se vencer um campeonato ou para se descer da divisão. Sabe? Sendo assim, se não é ele o fator principal para se vencer o campeonato ou para se descer da divisão, o porquê ele ser o ponto fulcral dos nossos treinos. Ok? Essa é a questão que fica. Como disse bem, há um tempo atrás, a ideia é, tudo que estamos a apresentar agora, é tentar responder àquela pergunta, o porquê periodização tática. Quais são os aspectos que nos levam a pensar assim, ok, periodização tática faz sentido porque, olha, correr tanto a final não é sinônimo de vitória, mas também não correr, se calhar não te permite jogar a um certo nível. Agora, pronto, depois aí vamos encontrar as outras variedades que se falaram anteriormente, como correr, quando correr, o porquê correr, mas isso é para um outro dia. A apresentação de hoje, o foco não é esse. Ok? Pronto, eu queria mostrar isso para termos essa ideia. Podemos avançar, MC? Yeah. Ok, muito bom. Agora, o que a gente vai falar é basicamente descrever o que a gente encontrou no estudo que a gente realizou, ok? Nós realizamos um estudo que tem quase o mesmo objetivo que a nossa... Não te vimos, Sousa. Hoje quero descrever como é que a periodização tática pode ajudar um treinador de futebol a construir uma certa maneira de jogar. Sousa? Sim, chefe. Desculpa, não te vimos. Oh, sorry. Ok. Well done. Yeah. Conseguem ver agora? Yes. Ok, that's great. Ok. Primeiro, pronto. O objetivo do estudo, então, ou como tal, foi este, não é? Perceber ou descrever como é que a periodização tática pode ajudar um treinador a construir uma certa maneira de jogar. Certa maneira de jogar que vocês naquela hora aí muito bem falaram, que pode ser estilo de jogo, modelo de jogo. É uma terminologia para aquilo tudo que vocês explicaram naquela hora. Ok? O nosso estudo foi de a metodologia utilizada foi um estudo qualitativo. Ok? A coleta de dados foi realizada por meio de uma observação direta. O que é que a gente fez? Observou durante um mês várias sessões de treino e vários jogos de uma determinada equipa angolana. Observamos as sessões de treino para perceber como é que eles treinavam e depois para tentar perceber se o que eles treinavam tinha alguma relação direta com a maneira como eles jogavam. Ok? Prontos. A nossa amostra, como já disse bem, já há um tempo atrás, foram de 20 sessões de treino, conduzidas pelo mesmo treinador.
4 partidas da mesma academia, 4 partidas porque durante o mês jogam os finais de semana, são 4 finais de semana de jogos. Então foram os jogos que nós não temos possibilidade de observar. Ok. Os resultados que a gente encontrou foram os seguintes. Primeiramente, podemos perceber que havia uma certa consciência da importância de relacionar a sessão de treino com o modelo de jogo. Aquilo que nós falamos teoricamente, quando fomos à prática observar essa tal equipa durante esse período, primeiro ponto que nos saltou é espera lá, no jogo passado vimos que eles afinal o modelo de jogo deles é esse, e durante a semana eles treinam isso. Opa, espera lá, faz algum sentido. Isso é, quando falamos de essa certa consciência da importância de relacionar, tem muito a ver com o quê? A construção dos exercícios com o modelo de jogo. Você vai pensar assim, ok, que exercício é que eu faria ao longo dessa semana? 4 contra 4 mais 2 apoios, por exemplo. Mas o que é que esse 4 contra 4 mais 2 apoios tem a ver com o meu modelo de jogo? Então são questões que a gente tem que fazer a nós mesmos. Feliz ou infelizmente, nós podemos perceber uma certa conexão por parte do treinador na construção dos exercícios com o modelo de jogo da sua equipe. Depois percebemos também uma outra situação, que desde o primeiro dia, um percurso que fica a caminhar a construção dos microciclos e as sessões dos treinos. Desculpem só. Okay. Dizer que, desde o primeiro dia, a construção dos microciclos e as sessões de treino foram diretamente treinadas com o objetivo de chegar ao modelo de jogo preconizado. Isso é, em vez do primeiro dia fazerem as corridas normais, percebemos que o treinador já tinha uma preferência em fazer exercícios dentro deste primeiro dia e desde o princípio da competição e ao longo da mesma competição e fazendo manutenção dos mesmos. Professor Catani, posso fazer uma pergunta? Era só para poder. Professor Sousa, nesse contexto, o professor Sousa sentiu em ti, pessoalmente, algum progresso, alguma evolução a nível dos exercícios, com base no objetivo que o treinador pretendia? Não sei, pode repetir? Durante o tempo que o professor Sousa ficou a fazer o acompanhamento, né? Nessa academia, sentiu que alguma evolução nos exercícios que o treinador aplicava com base no modelo de jogo, uma evolução nestes exercícios ao longo do mês que teve a observar? Ok, a pergunta é muito boa. Por isso é que nós depois, e isso vai nos levar a um ponto que a gente também, que está dentro da discussão dos resultados que nós encontramos, que é que nós colocamos assim, um processo com pequenos avanços e com o processo da sua evolução. O que é que acontecia? Eu não sei se vou responder a pergunta, se não, pode dizer que não, ok? Para tentar responder. Durante esse processo, durante algumas sessões de treino, o professor introduzia novos conceitos ou princípios mas nós notamos uma tendência aqui quando esses objetivos ou esses princípios muitas das vezes eram interiorizados pelos atletas e ele passasse para um outro princípio, depois de algum período, esses mesmos princípios tinham tendência a serem esquecidos pelos atletas. Isso é, quando ele pensava que um princípio estava bem consolidado, depois dele entrar para um outro subprincípio,
durante o jogo, percebemos que alguns princípios eram esquecidos. Então, na sessão posterior, o treinador tem uma tendência de recuar aqueles princípios que supostamente estavam consolidados, reaplicá-los para tentar consolidar. E isso aconteceu durante algum período com os anteriores e depois, quando aplicasse os novos, consolidavam algum período e depois eram novamente esquecidos. Esquecidos não na sua totalidade, mas não aconteciam com a mesma eficácia. Daí que nós dissemos que foi um processo com avanços e recuos dentro da sua evolução. À medida que a equipa ia evoluindo em termos de aprendizagem dos princípios de jogo, havia alguns momentos de... Então, nós com isso pensamos que é importante que nós treinadores estejamos atentos a isso, como diz isso em português, que temos a noção que isso vai acontecer durante o nosso processo de treino e que sejamos capazes de voltar àquele princípio sobre princípio que nós pensamos que já estava consolidado. Professor, sim? Para mais uma questão. Tranquilo. O professor usou a terminologia a nível da periodização, ensino. E dentro da palavra ensino, o professor conjugou com aprendizagem. Sim, sim. O professor deu aulas durante muitos anos. O que é que o professor acha que aconteceu? Neste contexto, o professor já teve, na veste de professor, no verdadeiro sentido, fora do contexto futebolístico. Quando acontece com o teu aluno, o que é que vai buscar como reflexão sobre isso? Dê um conceito, princípios matemáticos, físicos, químicos, e que supostamente os teus alunos apreenderam e depois, num contexto de avaliação contínua, chega à conclusão que não apreenderam os conceitos. Que reflexão é que o professor faz? É algum problema de compreensão ou de alguma coisa que não foi transmitida com eficiência e eficácia? Ok. Novamente, boa pergunta, mister. Pronto, vou responder pessoalmente. Ok? Mais ou menos o que é que eu penso. Aqui existem duas condições. Se não aprendeu mesmo, ou se aprendeu, se esqueceu totalmente, ou já não ocorre com a frequência que ocorria. Se esqueceu totalmente, há que se fazer uma avaliação do indivíduo em questão. Não podemos esquecer do princípio da acessibilidade e individualização. Cada ser é um ser. Pode estar passando por constrangimentos psicológicos, ou a maneira conforme tu ensinas pode se adequar aos 21 jogadores, mas não se adequa ao 22º, que é ele no caso, por exemplo. Mas se acontece, não é a perca total do conhecimento do subprincípio, é um processo normal. Isso acontece comumente. O que a gente tem que fazer é estarmos preparados para que isso aconteça e criamos estratégias para corrigi-lo ao longo da temporada. Eu não sei se consegui responder. Com certeza. Professor, também quero dar a minha contribuição. Aí vem a capacidade do professor, treinador, de olhar no seu grupo que tem. E em termos cognitivo, olhar, eu tenho essa turma e fazer uma avaliação. E nós, em educação física, eu sou professor de educação física, fizemos o teste de condição física para ver que ponto nossos alunos estão em termos de habilidade, se estão bem maduros ou não. E pode ser uma inibição, pode ser uma inibição condicional, que é algo interno do próprio aluno, e não perceber a mensagem que o professor vai ter. E aí temos que ter cuidado ao transmitir, ao mesmo até ter uma ideia de jogo, olhar pelos nossos atletas, que tipo de atleta nós temos, para implementar essa ideia de jogo. E muitas das vezes o que acontece, sem querer fugir do assunto, nós olhamos o Barcelona, está a jogar tic-tac, olhamos o Manchester City, e queremos implementar, mas não temos a capacidade de ver que grupo nós temos. E acontecem esses problemas, que você treina uma coisa, no dia de jogo também vai acontecer outra coisa. Só para reforçar a ideia do colega,
é benéfico, porque o treinador tem que conhecer a dimensão do treino e dos próprios atletas, para a gente fugir dessa situação. Porque estamos a falar de aprendizagem. E a metodologia em si foca isto. Quando a gente temos um objetivo ou temos uma competição, temos que primar pela aprendizagem, que são os tipos de sessão que a gente vai poder aplicar face àquilo que é a metodologia de treinamento. E nós estamos a falar de aprendizagem, estamos a falar de controle, estamos a falar do misto, estamos a falar de repetição. Para a gente, então, perceber o que é que o atleta não está conseguindo fazer daquilo que nos pretende a competição. Esta é a minha visão que eu ia chegar. Ok. Mais um contributo, professor, pode ser? Tranquilo. Estamos aqui para aprender todos. O estudo foi feito de um grupo de atletas sub-16. Sim. Sub-16. E é razoável que situações do gênero aconteçam em equipas sub-16. E a aplicação da periodização tática, propriamente dita, é diferente entre uma equipa sub-16 e uma de alto rendimento. E nas equipas de alto rendimento, essa questão que estamos a ver já não se põe. Mas quando se trata de equipas sub-16, sub-14, na formação, porque até maioritariamente aqui somos treinadores de formação, há mais treinadores de formação do que consagrados. Temos que ter em consideração esse aspecto. Porque a priorização tática nos séniores, na alta competição, é algo que já não vamos buscar esse fator que estamos a discutir aqui. Mas aqui, por ter sido o grupo-alvo sub-16, aplica-se este princípio. Há que se rever mesmo, tem que se fazer um retorno e ver a individualização do treino. Porque cada elemento é um elemento, mas se for lá mais para frente, no alto rendimento, é que quem não se aplicou ficou logo de fora. A gente vai logo buscar o que melhor está a interpretar o que a gente pretende. Ok. Era isto. Sim. Tem alguém que falar? Tranquilo. Eu ainda sou de opinião que para que a gente possa, tendo em conta a visão tática, importante é o modelo, né? O modelo é tudo aquilo que tem a ver com o critério de pensamento, idealização do próprio treinador. E em função do modelo vamos escolher o perfil dos jogadores que vão de encontro ao nosso modelo de jogo. Dentro destes princípios todos, vamos depois ir buscar aquilo que são os exercícios que vão nortear o aparecimento das fases que eu pretendo para a minha equipa estar. Agora, relativamente ao professor fez, o estudo que o professor fez, eu acho que isso é relativo, tanto na equipe sênior e na equipe de formação. O mais importante é o treinador estar consciente de qual é o seu modelo de treino e dentro do modelo de treino vai encontrar os seus próprios modelos, os seus exercícios que vão nortear o comportamento ou o objetivo primordial do seu sucesso. Eu vou jogar assim, os exercícios são esses, os jogadores são esses, são essas características, e com isto eu vou chegar até ali. Eu acho que isso é o mais importante. Dentro disto, o professor frisou muito bem, disse que, relativamente ao modelo, disse que fez um estudo, acompanhou uma equipa sub-16, que os miúdos tinham um processo já similar, que fazem repetições, e depois o treinador queria implementar novos exercícios, que depois tornou algo que veio retirar o aprendizado passado, e do ponto de vista cognitivo, o próprio cérebro não estava preparado para, assim, dar resposta rapidamente àqueles processos, mas sim retornar ao processo antigo, que já tem os automatismos bem consolidados, que torna mais fácil a equipa conseguir dar resposta à sua forma de jogar, às suas fases de jogo. E ainda acho que, dentro deste modelo de jogo, nós temos que procurar sistemas, modelos
em função das diversidades que nós vamos entrar dentro da competição. Suponhamos, eu se tiver a jogar, eu tenho um modelo próprio de jogo. Feliz ou infelizmente, estou a trabalhar com o prof. Camará, né? E ele sempre me diz que vamos jogar assim para este jogo. E dentro do nosso período preparatório, ou período geral, nós esquematizamos totalmente o sistema 4-4-2, o modelo é esse, os princípios são esses, os jogos são esses. Depois vamos jogar com o Pedro, o modelo é um 3-5-2, os princípios são este. É importante que eu tenha a capacidade de dosear esses exercícios, esses elementos, que depois vão dar respostas a determinados fatores que vamos encontrar dentro do contexto do jogo. Ok. Sim, queria também dar um contributo sobre isso. Naquilo que eu penso sobre a priorização tática também, tem três situações, que é a ideia, primeiro, né, pensar naquilo que a gente quer fazer, ou quer julgar, e chegar, ou seja, depois vermos o idioma, que são o sistema, que é o modelo de treino, para poder chegar até a ideia. E uma coisa que é importante, que também está a se falar muito, mas de uma forma diferente, eu digo, a disposição do jogador a aceitar o modelo, ou seja, a ideia. Ou seja, o jogador tem que estar disposto a aceitar a ideia, o modelo de treino para se conceber a ideia. Se o jogador não estiver interessado, dificilmente vai chegar à ideia de jogo. Agora, há uma coisa que também se falou sobre a situação de que o jogador pega um processo, depois retarda um pouquinho. Considero também o futebol como um órgão vivo. Ou seja, acontece o seguinte, nós estivemos doentes, bebemos um Buscopan e não está a fazer efeito. O médico vai receitar o quê? Como é que eu posso dizer? Um outro medicamento. Um outro medicamento, pronto. O nome não me vem, um outro medicamento que vai fazer efeito, ou vai fazer efeito mais rápido. Então, o treinador, na minha opinião, também tem que se adaptar consoante a esse órgão vivo da equipa. Que caso o modelo de jogo que ele viu não está a resultar, pensar, como vem também naquela situação de ensinar e aprender, pensar o que o jogador ciclano, fulano me dão, e aí me adaptar para poder criar um modelo favorável para quê? Para a equipe. Pessoal, eu não sei. Desculpa-me só. Eu reforcei, tenho mais algo a dizer com relação a toda essa conjuntura de ideias. Dentro do processo fisiológico, do treino físico, especificamente a força, nós quando estamos a fazer um exercício, normalmente o aumento do treino é feito com sequências e com base nas características de cada exercício que nós vamos aplicar. Primeiro, nós normalmente aumentamos o número de repetições, depois, sequentemente, aumentamos a carga, e depois, por último, as séries. Essa é uma sequência lógica, para quem está a adaptar-se. Porque se haver só uma confusão nesta sequência, é claro que a absorção do treino será feita na mesma, mas os efeitos não serão os desejados. Não será também que esta sequência lógica que eu estou a referenciar aqui, para o treino de força, foi mal ministrada no exercício preparado para a priorização? Será que a sequência teve uma evolução paulatina, gradual, de modo que os meninos apreendessem primeiro o conceito, ou o pré-princípio do exercício, para depois poder compreender, apreender e executar as outras fases com maior facilidade? Ok, mister. Sim. Ok, olha, atenção assim, primeiramente, olha, fico muito feliz com as explanações que foram feitas, demonstra que o nosso futebol está em boas mãos, ok? O pessoal está a demonstrar um ótimo conhecimento sobre as questões do treino. Mas eu gostaria de frisar aqui uma situação.
O que a gente observou, e atenção, por isso que eu, quando disse que ia responder a opinião minha, por quê? Porque a gente, quando observa num estudo como esse, o objetivo é descrever apenas o que se encontrou no contexto. Okay? O que está a falar muito bem ali, parece que estamos aí muito para individualizando os atletas. Mas o que a gente observou, e vou dar um exemplo para ver se a gente chega lá, é que, por exemplo, imagina que o treinador, ao longo da temporada ou ao longo da semana, trabalhou pressão alta. Ok? Depois de um tempo ele percebeu, não, a minha equipa está mesmo muito boa. Em termos desse princípio ou desse subprincípio, nós já consolidamos o princípio, a equipa pressiona bem, a outra equipa não consegue sair. Ok? Boa. Só que, depois de uma semana, hipoteticamente, uma semana, 2 semanas, percebe-se que esta mesma pressão coletiva, não individual, já não era feita com a mesma eficácia. Então, o que o estudo quer nos dizer aqui? Que enquanto treinadores, devemos estar atentos que eu poderia dizer assim, durante a temporada vamos ter momentos que nós vamos pensar que todos os princípios ou subprincípios estão bem consolidados, mas já vai haver esses momentos de quebra devido à nossa natureza humana. Então, ao planificarmos a nossa temporada, é importante que, ok, como possivelmente nesta fase vai haver uma certa quebra na solidez que existia sobre esse subprincípio, a gente tem que voltar a reforçar na semana Y. Não sei se me faço entender. A ideia que a gente percebeu aqui não foi muito, por exemplo, ensinei o passe a um atleta e depois esqueceu a fazer o passe. Não. Como a ideia focal do treino, ou ele focava-se na metodologia da priorização tática, o que a gente observou, de novo, o que a gente observou é que certos subprincípios da equipa, em certo momento da época, estavam consolidados, mas depois já não faziam muito bem. Quando ele passava, por exemplo, para um outro subprincípio, aquele subprincípio que ele achou que estava consolidado tinha a noção de voltar a repassar. Não sei se agora chegamos lá. Sim, chegamos, está claro. Está certo, professor, está certo. Para uma classe sub-16, não tinha como, é mesmo esse o padrão. Tem que se voltar e repetir o exercício, porque nós estamos a falar de uma fase de aprendizagem. E aquilo que são os princípios pedagógicos, tal como dissemos no início. Treinador de formação vai pela questão da pedagogia. Treinador de alto rendimento já é um gestor de recursos. Então, agora, treinador. Sim. Desculpa, senhor professor. Desculpa. Nós aqui fizemos um estudo de uma equipa sub-16. Percebemos que por eles serem sub-16, demonstraram esse comportamento. Agora o nosso desafio aos treinadores. Faça um estudo semelhante às equipas profissionais para ver se vão encontrar o mesmo. Depois podemos chegar aqui de novo num outro meeting e dizer assim, não. Isso só acontece porque assim, é muito fácil chegarmos aqui e dizer que só acontece nos minutos. Mas nós não sabemos se não acontece nos mais direitos. Nós até hipoteticamente podemos dizer, não. Vamos realizar também um estudo lá em cima, depois dizer assim, ok, nos mais velhos ou nos adultos, é diferente do que nós encontramos no estudo realizado nos miúdos. Então agora aproveito e lançar um desafio para o pessoal que está aí. Que faça um estudo nas equipas sênior também. Para depois a gente poder, não podemos dizer assim com propriedade, não. Porque pode vir alguém, pronto, sem xenofobismo nenhum, vir de Portugal e dizer, não, nos sêniors acontece diferente. Não. Na nossa realidade, não. Nós fizemos um estudo e que não demonstrou isso que você está dizendo. Em Portugal, uau, perfeito. Mas aqui não. Ok? Então, o desafio que lança aqui é porque a gente não pode também, assim, né, cá entre nós, a gente não pode chegar aqui e dizer que isso é só nos sub-16 e nos sêniors não é. Quem diz? Essa é a minha opinião. Né? Mas se tivermos dados, não é? Porque aqui, por exemplo, eu posso dizer, não é? Do que eu observei ou do que nós observamos, estão aqui. Nos sub-16 houve momentos que havia avanço e houve momentos que havia recuo.
Então eu já sei que a trabalhar com sub-16, claro, existem outras variáveis que a gente também poderia manipular, né? Mas trabalhar com sub-16, eu vou ter que ter em conta que em algum momento da temporada isso me vai acontecer. Isso que eu cabo. Sousa, estamos a ficar com falha no sistema. Não, mas tu é que estás a mexer aí. Tá. Sim, ok. Não é desta questão. Deu para ouvir ou tenho que repetir? Não, deu para ouvir. Deu para ouvir. Claro. Então, e atenção, essa é a minha visão sobre o assunto. Se tiverem uma visão diferente, estão free para falar, estão livres para dizer. Não, aqui não há senhor sabe tudo. Sousa, queria só corroborar. Queria só corroborar com aquilo que tu disseste. Não é? Ou para contribuir. Na apresentação tática, já não se fala em microciclo padrão. Essa razão é que o treinador dá a impressão que esteve a repetir, ou seja, já não se fala em microciclo, simplesmente, fala-se mesmo em microciclo padrão. Vamos padronizar uma forma de treinar ao longo da semana, e aqueles comportamentos vão aparecer muitas das vezes, repetidas vezes, sem mecanizar. Vamos repetir os princípios, sem mecanizar os exercícios. Se queremos treinar posse de bola, há várias formas de treinar posse. E esses são princípios que, nesse estudo, acredito eu, que observastes, não é? Alguns jogos depois foram desaparecendo e o treinador, de forma a reforçar, se ele não pensasse naquilo, faça a característica da apresentação tática, que imprima no morfociclo padrão, aqueles comportamentos haveriam de voltar a aparecer. Porque pensa-se dessa forma, ou seja, vou formular uma forma de treinar, vou fazer uma forma de treinar, e essa semana vou fazer com que esses comportamentos apareçam até o final do ano. Mas não de forma mecânica. Vou recriar variáveis, exercícios com os mesmos objetivos, mas configurações diferentes. Era para... Por isso que na apresentação tática eu falei assim, microciclo padrão, tem uma forma padronizada. Vamos fazer com que aqueles comportamentos aconteçam de forma longitudinal, ao longo da época. Ok. Podemos ir para o próximo... E anexo. Ok, pronto. Muito bem. A outra coisa que a gente percebeu, e que vocês também já falaram ao longo da apresentação, é que no entendimento do treinador não havia separação entre o tático, físico, o técnico e o psicológico. Os exercícios, faço todos os exercícios, e de novo, não é a minha opinião, é que a gente observou. E quando não estudo, enquanto pesquisadores, a gente tem que se abster da nossa opinião, para não ser bias, e apresentar aquilo que a gente encontrou. Porque aquilo que a gente encontrou aqui, não havia, a ideia do treinador não havia separação entre essas componentes, com exceção em alguns exercícios da parte preparatória e em alguns exercícios da parte final. Parte preparatória, pronto, o famoso aquecimento. Ok? E em alguns exercícios da parte final, a gente encontrou isso. Agora, enquanto treinadores, o que é que vocês pensam sobre isso? E antes de vocês responderem, gostaria só primeiramente de dar só uma pincelada aqui. Está-se a falar muito que o importante é o modelo de jogo. Não, tudo é importante. Ok? Tudo é importante. Fique bem claro. E pronto, podemos avançar. Yeah. Conclusão. Não, eu perguntei. Pronto, mas pronto, ok, let's go. Não, perguntei se podemos avançar, eu disse que sim. Pronto, eu queria ouvir deles. Ok. Então pode dizer. Na parte preparatória, os exercícios não serem específicos ao modelo de jogo. O porquê? Não, se eles concordam, se eles discordam, se eles acham que mudarem alguma coisa. Vocês perceberam a questão? Sim. Perceberam a questão? Varia muito. Se na fase do aquecimento é importante já exercícios específicos, não é? Estão à vontade para opinar. Quem quiser opinar, está à vontade. Isso varia muito. Vai depender dos objetivos que o treinador tem para o treino. Okay. Se eu iniciar, por exemplo, na preparação inicial, um aquecimento que baseia-se naquilo que eu pretendo desenvolver
na parte específica do treino, para depois chegar no fundamental. Então, eu posso criar forma lúdica de trabalho com bola, para os meninos perceberem mais ou menos o tipo de trabalho que vai seguir face ao aquecimento que eles estão a fazer. Grande. Helder Diniz, mais uma vez. Eu percebo assim, eu como preparador físico, algumas vezes, ou seja, preparador físico e treinador, tenho a equipa para aquecer, eu vou pegar o plano que o treinador vai me dar. O Mário vai me dar o plano, o Mr. Ngola, até porque nós trabalhamos também juntos, vai me dar o plano e eu vou ver qual é o objetivo do Mr. naquele dia. Então, procuro fazer um trabalho da parte inicial que vai de encontro àquilo que o Mr. quer. Vou dar um exemplo, hoje fizemos um menu de 3-1, havia contenção, havia os princípios todos lá. E era aquilo que o Mr. queria, e todo o trabalho foi uma sequência daquilo que foi programado, ou seja, havia uma sequência. E depois aí, dentro desse meio, tem alguns conteúdos preventivos, né? Que é a polipodal, penso assim, do meu aquecimento. Não, ok. Pronto, na realidade eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado, é mesmo só para ouvir as vossas opiniões, os vossos pontos de vista. Pronto, a gente encontrou uma coisa no terreno que está diferente do que vocês estão a dizer, então eu queria ouvir a vossa opinião. Ok, podemos avançar, não é? A conclusão. E professor, Sim. para nós não sairmos daqui muito com uma outra coisa pendente ou com dúvidas com relação àquilo que estamos a ouvir do professor. Então, professor, unanimamente, as nossas opiniões divergem ou diferenciam daquilo que o professor constatou no estudo, não é? Agora, antes de irmos para a conclusão, pessoalmente, o professor, o que é que acha desse confronto de ideias, dessa diversificação de ideias, desse contraste? Pronto. Pessoalmente, fora do contexto do estudo. Sim, boas. Boa pergunta. O que acha positivo, no teu ponto de vista, para nos ajudar também amanhã no trabalho, criarmos e continuarmos com aquilo que nós somos, nossas ideias. Boa. Pronto, eu vou recorrer à teoria construtivista, que diz que nós construímos o nosso conhecimento num ambiente específico. Então, com isso quero dizer que concordo com a maior parte das opiniões que foram ditas ali, que desde a parte inicial temos que procurar ser o mais específico possível ao que a gente pretende. Ok? Não sei se está respondido. Está tudo virado. Para alguém quer alguma coisa? Com relação... Bem claro. Estamos esclarecidos nesse sentido. Boas. Pronto, indo para a conclusão. E a conclusão é do estudo. Atenção. O que é que a gente concluiu com o estudo? É que não deve haver treinamento em que os 5 componentes de jogos não sejam exercitados. Isso é, as dimensões todas que falamos, né? A técnica, a tática, a psicológica, a física, devem estar sempre inerentes nas nossas sessões de treino. Porque acreditamos que a ausência de uma delas poderia desconstruir o modelo de jogo. Tem um dia na semana, se calhar que você não trabalha o modelo de jogo. De novo, concluímos também que é importante que desde o nosso primeiro dia de trabalho, os exercícios, exceto alguns exercícios da parte inicial e da parte final do treinamento, isso é o que nós observamos. Como falamos anteriormente, nós não partilhamos da mesma opinião, mas nós observamos que durante as sessões de treino dele, desde o primeiro dia, mas com exceção de alguns exercícios da parte inicial e da parte final, os exercícios todos eram virados para o modelo de jogo.
Não sei se estamos lá. Sim. Professor, daquilo que eu entendi, até posso entender de uma forma e o professor tem a ideia no outro sentido. Bem, nesse sentido, onde o professor fez os dados, penso que os exercícios eram mais reais, virados para o analítico, do que porque a priorização tática já existe complexidade. Mesmo sendo naquela idade, mas existe complexidade, mas sempre começando do simples para o complexo, do básico para... Então já existe complexidade. Não será que eles focavam-se muito no analítico? Onde não há complexidade, onde não há dificuldade, onde não há... Ok, mister, boa. Pronto, o que é que acontece? O que a gente observou aqui, na parte preparatória, os exercícios não eram tão virados para o modelo de jogo. Na parte preparatória, mas na parte fundamental, isso já se evidenciava em todas as sessões de treino. Ok? Agora, começa a falar de uma questão que eu acho que é importante a gente refletir também sobre ela. A questão da progressão pedagógica do simples para o complexo. Essa questão por exemplo, hoje em dia existe um conceito chamado de pedagogia não linear, que o foco não é começar do simples para o complexo como tal, mas sim descomplexar aquilo que é muito complexo para chegar ao mais complexo. Porque, pronto, alguns estudos também demonstraram que certas progressões pedagógicas não têm o transfer positivo que a gente, claro, tem numa mínima percentagem, mas não tem naquela percentagem que a gente realmente quer. Então a gente, pronto, isso é uma questão que a gente também poderia parar para refletir um bocadinho sobre esse aspecto. Ok? Ok, professor, e por última, dentro do primeiro parágrafo da conclusão, eu penso que centraliza-se mais no processo, no modelo integrado. E o professor é da opinião que este processo, no fundo, é o processo que é mais benéfico para o nosso trabalho. Qual? Integrado, o modelo integrado. Menos mais uma priorização tática. Sim, se for no primeiro parágrafo, professor, não deve, só o primeiro parágrafo. A ideia aqui que eu tenho não deve haver treinamento. É isso que sim, está sendo... em que os 5 componentes do jogo sejam exercitados. Isto é, ok. Não deve, ok. Não devem. Não deve, ok. Que em todos os treinos, as 5 questões estejam inerentes. Ok. Agora entendi. É a exclusão de... Ok. Boas. Tá bem, agora entendi. Pronto. A outra questão que a gente percebeu é que havia uma preocupação constante em fazer com que os atletas vivenciassem situações em que os princípios de jogo eram exercitados, para que fossem gravados no nosso no subconsciente dos atletas. Ok? Então, é importante também que a gente reflita sobre isso, que os exercícios que a gente propõe sejam capazes de viver e reviver os princípios e subprincípios do nosso modelo de jogo, para que subconscientemente os nossos atletas os gravem. E que a partir depois desta prática constante, né, que eles vivenciam esses momentos, eles criem hábito de exercitá-lo, ou de exercê-lo, no caso. Mateus. Não, tá aí. Tá. Pronto. Nós estamos quase a chegar ao fim. E pronto, a ideia era deixar as perguntas por fim, mas eu acho que foi mais dinâmico que se fez. Pronto, ao longo da explanação foi-se fazer. Eu tenho aqui 4 vídeos para mostrar
com alguns exercícios. E vou voltar a virar a câmera. Não vou mostrar na sua totalidade, só para a gente pegar a ideia e depois ouvir a vossa opinião sobre o exercício. Professor? Sim? Antes de passar os vídeos, eu gostaria de partilhar algo que eu percebi durante a explanação. À vontade, sim. Em determinado momento da apresentação, o professor perguntou para nós por que usar a periodização tática. Eu, naquele momento que o professor perguntou, tive uma ideia, mas depois, ao decorrer da apresentação, também tive outra. O professor também fez uma outra pergunta, qual é a missão do treinador? Treinador, percebemos aqui que o professor resumiu tanto no alto rendimento como nos escalões de formação, é ensinar. Ensinar, e depois também vimos as teorias de aprendizagem. A aprendizagem tática aí foi definida como modelo de treino, dizia que o modelo de treino tem como referência o nosso modelo de jogo, ou devemos treinar o nosso jogo. Sim. E apresentou-se aí três teorias de aprendizagem. Vamos focar apenas naquela que é a mais recente, que é a teoria do construtivismo. Ok. Que diz o seguinte: o ser humano não aprende, ele constrói seus próprios conhecimentos dentro de um ambiente específico. Vimos então que a aprendizagem tática é organizar, ou seja, resumimos a aprendizagem tática em apenas uma palavra, que é organização. Eu percebo que quando nos é perguntado o porquê de usar a aprendizagem tática, eu percebi então que, uma vez que ele é organizar, e a missão do treinador é ensinar, nós devemos organizar o nosso treino, organizar os treinos, de forma aos nossos atletas construírem conhecimentos, do jogo, dentro de um ambiente específico. Dentro de um ambiente específico. Então, é importante nós usarmos a aprendizagem tática para nos organizar ambientes específicos para nossos atletas construírem o conhecimento daquilo que é o nosso jogo, daquilo que é a nossa forma de jogar. Não sei se eu fiz entender, mas é isso que eu percebi. Ladino. Sim. Ladino. Sim. Na verdade, o que eu tentei utilizar nesta apresentação foi a apresentação tática. Porque eu, quando perguntei, eu poderia responder que a apresentação, por que da apresentação tática? Porque a teoria construtivista diz isso. Mas a minha intenção era que, no final da apresentação, vocês por si só construíssem o conhecimento como lindamente você o fez agora. Você por si só juntaste aquilo que eu disse, ok, teoria X, teoria Y, ok, paradigma da complexidade, ok, então devo utilizar a apreciação tática por causa disso. Então, a apreciação tática no treino atua desta maneira, como eu procurei atuar durante a apresentação, em vez de dizer, entender vocês como uma tábua rasa, não é que eu tinha que escrever a informação. Tentei que vocês construíssem o vosso conhecimento concernente à apreciação tática em função dos impulsos que ia dando. E pronto, mano, demonstraste a tua genialidade, construíste de maneira sucinta, que até, assim, entre aspas, é analfabeto, que eu acho que ninguém é analfabeto. Conforme você me explicou, eu mesmo que não soubesse de treinamento, iria entender. Em vez de vir porque não, o autor X, o não sei o quê. Em termos, de maneira sucinta, você descreveu aquilo que a gente procurava. E isso que a gente procurava durante a sessão, durante a apresentação. E pronto, estás de parabéns pela avaliação que você fez e da maneira que você construiu as tuas ideias. Ok? Sim. Siga. Ok, pronto. Eu vou mudar a câmera.
Pronto, como não há som, eu vou passar assim rapidinho, depois vou tentar, vou ver se vocês conseguem entender com as imagens, depois vou tentar explicar para vocês. Conseguem ver? Sim, sim, sim. The objective of the exercise is a 5 to maintain ball for notice the possessing team is fit in central player to link. Pronto, para não alongar muito. Tentando perceber a ideia do exercício, eu vou explicar. Pronto, falar em inglês, eu vou explicar. O que é que ele dizia? Na realidade é um exercício de 5 contra 3, em que os três, com transição, manutenção da posse de bola com transição, defesa-ataque. Quer dizer, a equipa que está a defender, assim que ganha a bola, pode finalizar numa das duas balizas. Ok? Uma de vermelho mantém a posse de bola, criando espaço, cobertura ofensiva, troca de passe constante, comunicação. Agora a equipa de dentro tentava, os três defendentes tentavam manter o triângulo e assim que ganhasse a bola, transição, defesa-ataque, o mais rápido possível para tentar finalizar nas duas balizas. A minha questão é, vocês mudariam alguma coisa aqui? Mudaria. Sim. No exercício, como está? Poderia limitar o número de toques. Tem muitas variantes. Ok, número de toques, boa. Professor, e no momento que a equipa defensiva ganha a posse de bola e for finalizar, os 5 jogadores participam no processo defensivo? Tem que tentar receber o mais rápido possível, senão eles vão finalizar nas duas balizas. Já. Aí Aí também também trabalha tem a possibilidade. Ok. ataque defesa. Ok. Pronto, eu aí poderia tentar mudar alguma coisa. No caso, a equipa que tem a posse de bola, conforme vocês repararem, só mantém a posse de bola. Então, se calhar se colocássemos 2 cones no meio, no centro do terreno, e como se fosse uma baliza para a equipa que tem a posse de bola tentar finalizar nas mesmas, obrigaria que a equipa que defendesse sempre o centro de jogo, ou um corredor central, que normalmente no jogo é o que a gente procura defender, não é? Dar os corredores, tentar ter um bloco compacto a nível do corredor central. E para quem defende, manteria esse triângulo defensivo, porque eles não querem sofrer com um golo durante o exercício. E para quem tem a bola, no jogo nunca só mantém a posse de bola. Tem sempre a ideia de manter a posse de bola com o objetivo de finalização. Em vez de manter só a posse de bola, eu daria um outro objetivo, que é manter a posse de bola, ok, mas se finalizar, pontua mais. Seria uma variante. Não sei se percebe. Sim. Ou seja, não corroboras com aquela ideia da posse de bola pela posse de bola. Por exemplo, só posse de bola por posse de bola. Exatamente, em que o objetivo, por exemplo, é concretizar, digamos assim, um determinado número de passes. Sim. Ok. Aí da opinião que ou seja, a posse deve ser utilizada com o intuito. É um mecanismo para atingir um certo objetivo. Sim, diz. Alô? Sim, consegues me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir. Eu estou a dizer que, concordando contigo, é um mecanismo para atingir um certo objetivo. Agora, Sousa, só para partilhar, colegas, em relação a essa situação que o Sousa está a dizer, o ex-treinador adjunto do Vitória de Guimarães, Vitor Severino, que agora foi transferido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ele e o seu homólogo, o Luís Castro. Lá em Portugal agora debate-se muito sobre essas coisas, de posse de bola, se vale a pena, se não vale a pena. Então, eles, depois da época,
apresentaram um estudo, ou apresentaram seus dados, em que no jogo, a sua equipa, a equipa deles, detinha a maior posse de bola em relação ao adversário. E depois eles perguntaram, será que este era o nosso objetivo? Ou seja, o objetivo deles não era ter mais volume de jogo, mais posse de bola do que o adversário. Era ter a bola, desestabilizar e finalizar com êxito. E a posse de bola, ou seja, a detenção de maior posse de bola em relação aos adversários, veio com um constrangimento ou, digamos assim, o resultado da boa organização do jogo, do bom posicionamento dos jogadores, de uma boa circulação de bola, e deu a posse de bola. Não sei se estás a entender isso, Sousa, era em relação àquela situação que eu estava a falar do modelo de jogo. O que eles pensam não é ter muita bola, é ter a bola para desestabilizar e finalizar. Agora, os investigadores olham também para uma outra coisa. Quem vai assistir diz, uau, essa aqui vai ter muita bola. Então, o jogo pauta-se na posse de bola. Ou seja, há aqui uma dualidade entre o que observa e o objeto que é observado. A equipa. Não, mas era só para corroborar em relação àquela tua visão de que posse de bola só por posse de bola, não é isso que se pretende. Não, faz todo sentido, concordo plenamente. E basta a título de exemplo, a França ganhou o Mundial sem ser a equipa com mais posse de bola. Por exemplo? A Espanha tinha boa posse de bola, mas o jogador com mais passes era o Sérgio Ramos. Onde é central? Posse de bola sem, tipo, Sérgio Ramos central. É objetividade. Pronto, a ideia principal deste dia de eu estar a mostrar esses vídeos é mesmo também para estimular essa capacidade de reflexão por parte de nós, né, enquanto treinadores. Pronto, vem um exercício, gostei, ok, uau, mas será que assim já está bom, já não preciso mexer lá nada? Fora da caixa. A mãe deixou dinheiro para comprar uva, comprar tomate, peixe seco. Você não consegue já também puxar lá mais um troco para comprar quiabo. Então, é para estimular esse nosso pensamento crítico. Olhar, ok, muito bom, mas também se calhar poderia mudar isso. Vou mostrar mais um. Tenho mais 3 vídeos para mostrar, mas assim curtinho. Conseguem ver o que eles fazem, não é? Conseguem ver, pessoal? Sim. Se reparar, eu estou avançando, tá? Para dar um exercício. Pronto. Puderam acompanhar? Sim. Ok. O que é que vocês acham desse exercício? Falamos no início. Diga. É a abordagem que o professor fez no início. Em vez de mandar os atletas a correrem o campo, mas vão correndo já com a bola. Ok. Pronto. O que é que vocês acham? Devem fazer isso? É uma ideal? Nesse exercício vocês mudariam alguma coisa? Bom, uma vez que estamos numa fase inicial, primeiro, ter o contacto com o solo, face a bola, ou o espaço em que a equipa vai poder treinar ou jogar, e por outro, são as qualidades que cada jogador pode apresentar sobre a bola,
Em suma, é criar uma dimensão daquilo que o treino pode nos apresentar, nas qualidades que estão a demonstrar aí. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, pode falar primeiro. Sim, eu vi pelo exercício que vimos, teve uma série de corrida com bola, depois fizeram uma estrutura praticamente em linha, se não me engano, com um jogador do meio e 2 lá na ponta. E eu acredito, na minha opinião, naquilo que eu penso, que perdeu-se muito tempo naquilo que é a corrida com bola. E se eu quero, pegar na primeira parte e ir de conta a modelagem do meu jogo, então vou estar logo de início naquilo que foi os jogos com os pés, aquele que foi o controle com o peito, para não perder muito tempo. A parte específica já. Sim. Ok. Pronto. Pronto, assim, eu concordo com o que vocês acabaram de dizer. Penso que é importante a gente, primeiro, não é? Deixa só clarificar aqui alguma coisa antes da gente passar. Quando a gente falou sobre os modelos de treino, a gente quis mostrar como é que o processo de modelo... Como é que se diz então? Pronto. Como é que ao se criar os modelos de treino, de onde é que a gente veio? Tivemos a periodização convencional, depois fomos para o treino integrado, depois viemos para a periodização tática. Não quis dizer que eu concordo com as outras periodizações. Atenção. Eu, enquanto treinador, eu vejo a periodização tática como o melhor meio de atingir os meus objetivos. Ok? Então, para a gente não chegar aqui e começar a falar da periodização tática, as pessoas ficarem assim, periodização tática, ok. Então, era importante fazer uma contextualização que existiam outros modelos, ou existem até outros modelos de treino. O caríssimo treinador há pouco falou, e muito bem, quando eles pegaram na bola, começaram a girar, conduzir a bola, pronto, aquilo está mais para o treino integrado do que para a periodização tática. Então, se eu acabei de dizer que eu sou apologista da periodização tática, então eu não sou apologista de se trabalhar dessa maneira, por exemplo. Tudo bem? Só para dar uma pincelada nisso. Pronto, que fique, para ver se as coisas ficam assim, bem clarinhas. Ok? Não sei se perceber. Sim, perfeitamente. Ok, então vou mostrar o outro vídeo. Convinha repetir esse vídeo mais uma vez. Para conseguirmos isso qualquer coisa. Faz favor, esse. Tranquilo. Vocês aqui são chefes, eu aqui só faço sem área. Quando eles aqui estão a caminhar, a usar a bola com as mãos, a driblar. Okay? Vamos jogar basquete. Então a girar o campo, ok? Roda a bola, aquecimento. Vou avançar um bocadinho porque esse vídeo é um pouco longo. É o mesmo exercício ainda, passa por trás das costas. Pronto, aqui já coloca a bola no chão, condução com a planta do pé. Ok? Ao longo do campo, como fizeram com as mãos. Ok, depois de frente um para o outro, bola na mão novamente, roda por cima da cabeça. Pronto. Depois passa por baixo das pernas a bola. Não está a ser vista a imagem. A imagem não está a passar. Conseguem ver agora? Sim. Pronto, agora atira a bola para o colega, de frente um para o outro. Nós no base, passe do peito, não é? Bem feito. Ok. Depois, pronto, aquecimento técnico, não é? Passe com a parte interna, skipping, passe, pronto.
Passe, transição, segura com as mãos, atira. Pronto. Basicamente é isso, mister. Ok. Professor, nesta apresentação, algo que me chamou a atenção e eu estava um bocadinho em dúvida, mas, e agora comprovei. Okay. É proveitoso, porque ele, a nível dos fundamentos, ele trabalha quase todas as componentes dos fundamentos. Só que faltou algo ali que pode-se tirar proveito para a parte fundamental, onde também vai-se trabalhar especificamente algo que tem a ver com aquilo. Okay. Dinâmica. Talvez, no meu ponto de vista, impondo um pouco de dinâmica naquela fase e num espaço, não era preciso naquele espaço que normalmente nós na educação física chamamos o treino sueco, que é muito formal e coisas assim. Então, para diversificar, fazia num espaço onde todos interagissem, mas com os mesmos exercícios. Ok. Quer dizer, tem coisas que ali nesses exercícios que podemos tirar como proveito e aumentando um ou outro detalhe e tirarmos proveitos para a parte inicial. Mr. Baudouin. Sim. Isso também que é produzir conhecimento, não olhar para, tipo assim, olhar, só tenho um tomate, só tenho um quilo de fuba, não vou almoçar, não. Do que tenho, vou ver se consigo fazer o almoço. Ok? Não tem leite, só tem arroz, tem açúcar, vou fazer arroz com açúcar para matar bicho, como se diz. Então, a ideia basicamente é essa. Aí entra a criatividade do treinador para pegar no exercício e dizer assim, só desta maneira provavelmente empobrece o meu treino. Mas se eu acrescer isso e isso... Agora, também temos que ter em atenção que assim, a gente pode estar aqui a criticar o exercício, mas se eu ir perguntar no treinador, que infelizmente esse vídeo não tem áudio, qual é o objetivo da sessão, se calhar poderíamos mudar de opinião. Pode ser recuperação, não é? Pode ser. Pode ser manutenção, recuperação. Pronto, então pronto. Tem essas variáveis que a gente tem que manusear enquanto treinadores, ok? Pronto. Não sei se podemos avançar para o próximo, né? Podemos avançar. Daqui a pouco, 6 horas, o dia vai dar corrida. Vão ser fechados aqui, vão dormir aqui. Temos 5 minutos. Sousa, Temos 5 minutos. Os funcionários da Federação Angolana de Handebol já estão de saída? Já estão de saída. Daqui a... Esse também era o último vídeo. Vamos, avança. Esse também é o último vídeo, vamos fazer já. Essa audiência cuia, falar, até dá vontade de ir embora. O jogo tem princípio, não tem fim. Depois de 90 minutos, continuamos nos bares. The team is 2-1 down in the FA Cup final. Right, so the team we'll be working with is the Blues. It's 2-1 down in the FA Cup final, and we need a goal to send the game into extra time. All right. Albert. So we'll be working with the Blues and the Reds. Your job and your objective will obviously be exactly what it would be if you... Pronto. Aqui, nesse exercício... Essa aí é minha filha, né? Neste exercício, eu não queria mostrar o exercício como tal. Queria mostrar o objetivo do exercício e porquê. Só. O que o treinador estava a explicar aos seus atletas, ele diz, e era para você, para enquanto treinador, nós analisarmos, que ao montarmos nosso exercício, existem alguns aspectos que a gente também tem que levar em conta. Ele aqui diz, imaginem que estamos a perder o jogo por 2-1 no prolongamento e a equipa adversária está jogando com um bloco baixo. Como a gente quebra esse bloco baixo quando, em termos psicológicos, na equipa está a ganhar, a outra adversária está a ganhar por 2-1 no prolongamento, que a mentalidade deles, né, seria defender com tudo e todos. Como é que a gente se infiltraria neste bloco? E pronto, ela aí depois explica o exercício como tal. Mas eu trouxe esse exercício apenas para a gente refletir que ao montar o exercício, a gente não simplesmente tem que olhar para as questões técnicas e táticas como tal, mas também em que momento do jogo
a gente vai utilizar este princípio ou este subprincípio. Ela aí disse, estamos a perder por 2-1, extra time. Como é que a gente quebra o bloco defensivo dessa equipe? Então, pronto, esse exercício eu trouxe mais a título de reflexão a nós, não é? A pensar nos nossos exercícios, tentar colocar mais ao criá-los, né? Colocar mais variáveis, não só a variável técnica, tática, física, mas ser sensível a esses pormenores, em que momento do jogo é que a gente vai precisar disso. Como, por exemplo, às vezes estamos a treinar um livre, um lance de bola parada, e você diz assim, atleta, não, chega já, eu não sei porquê, não, no jogo só vai ter uma oportunidade. Então é para a gente refletir mais sobre esses aspectos, ok? Pronto, basicamente é isso, patrões. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de todos, né, pela presença, né, para aturar uma pessoa que fala como fala. E pela vossa participação, foi muito rica. Acho que uma apresentação como essa tem que ser repetida. Não vejo hora até em Angola. Em agosto já estarei em Angola. E pronto, para ver se a gente repete. Pronto, para falar sobre outros temas, que é mesmo importante. Nosso futebol precisa disso. Ok? Muito obrigado mesmo a todos. Tá bom, Mambia. Até a próxima, fica bem. Tá, bicho, sozinho. Vamos falando. Depois te mando as fotos. Valeu, obrigado. Parabéns, Sousa, parabéns. Parabéns a vocês, meu. Pronto, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença.